A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o irmão Vitor e esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse áudio aqui agora para trazer uma meditação rápida sobre um assunto que eu tenho estudado, sobre as duas testemunhas. Eu queria trazer, não um estudo agora sobre as duas testemunhas, mas só um acréscimo, sobre esse ensino. Em breve vou estar trazendo um ensino profundo sobre as duas testemunhas, mas eu queria já preparando os irmãos, sobre esse assunto, preparando já o terreno para plantar a semente que há de frutificar. O que é citado no Apocalipse, é interessante dizer que tudo aquilo que o Apocalipse cita, na verdade não é algo novo, mas é coisas que foram extraídas do Velho Testamento. Deus usa um simbolismo muito forte, Deus usa sempre esse simbolismo para figuras de linguagem para abordar o que ele quer falar. E no Salmo 179, Deus ele usa essa linguagem e aborda as duas testemunhas por uma perspectiva um pouquinho diferente, mas eu vou provar pelas Escrituras que no Salmo 79 ele está falando das duas testemunhas, tá? Primeiro abre lá em Apocalipse 11, aqui a gente vai dar uma lida no texto inicial para dar uma preparada, tá? E o texto aqui de Apocalipse 11 diz assim, Apocalipse 11, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está de fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias a Deus no céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então essa passagem de Apocalipse, você vê que ele aborda as testemunhas de Deus, Eu sei que quando você lê essas testemunhas, para aqueles que leem a Escritura, principalmente o Velho Testamento, vão perceber que essas duas testemunhas faz você lembrar muito claramente, principalmente de Moisés e de Elias, mas também faz lembrar você de outros profetas. Por exemplo, que ele fala que aqueles que tentam matar as duas testemunhas, a boca deles vai expelir fogo, e vai ser morta essas testemunhas. A palavra de Deus diz para Jeremias, ele diz assim: Jeremias, eis que eu porei as minhas palavras na sua boca e se converterão em fogo, e os seus inimigos serão como palha, e o fogo das tuas palavras consumirá a palha. Então você vê que Deus usa uma linguagem ali muito simbólica. Tem pessoas que acham que as duas testemunhas literalmente vão cuspir fogo. Não é isso que a palavra está dizendo. Deus ele usa esse simbolismo. Deus ele usa principalmente a lei, os salmos e os profetas, no Apocalipse.
Então é necessário que você conheça para você conseguir interpretar, porque ele usa é como se fosse uma chave. Então é necessário você ter essa chave para conseguir entender o livro do Apocalipse, senão você não vai compreender as coisas que Deus está dizendo no Apocalipse, tá bom? Eu queria trazer, pelo menos reforçar 3 coisas para 3 pontos em que o Salmo 79 aponta que ele está situado no momento da grande tribulação. Quero que os irmãos saibam que o Apocalipse capítulo 11 é um resumo básico, né, da grande tribulação. Ali você vê os primeiros 1260 dias, que é o período da profecia. Para quem não sabe, 1260 dias são 3 anos e meio, tá? No ano judaico tem 360 dias. Então, 1260 dias são 3 anos e meio, tá? E isso nos faz lembrar da metade da semana do profeta Daniel, né? Metade da última semana, a primeira metade. E depois você vê que eles ficam mortos por 3 dias e meio, né? A besta que sobe do abismo, ela faz guerra a essas 2 testemunhas, né? E essa besta tem poder por 42 meses, que também são 3 anos e meio. E eles ficam mortos e expostos na praça da grande cidade por 3 dias e meio. 3 dias e meio, para quem não sabe, é metade de uma semana. E metade da última semana do profeta Daniel. Veja que Deus está dando esses sinais para você se ligar que está se referindo à última semana do profeta Daniel. Quando ele usa no Apocalipse, você vai ver muito 1260 dias, tempos e metade de um tempo. Você vai ver 42 meses, você vai ver 3 dias e meio. Isso daí é tudo para te jogar lá para Daniel. Deus não está fazendo uma coisa aleatória, Deus está fazendo isso intencionalmente para você lembrar, né, da última semana do profeta Daniel. Mas eu queria ressaltar aqui os 3 pontos que existe conexão entre o Salmo 79 e Apocalipse 11. Né? O primeiro ponto é que em ambos os textos os inimigos entram na Terra Santa. Se você olhar lá em Apocalipse 11, ele diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Verso 2, olha o que ele diz: deixa o átrio que está de fora e o templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Você vê que tem nações que entraram, né, na Terra Santa, e eles estão pisando na Terra Santa, eles estão ali subjugando a Terra Santa, né? E ali no Salmo 79, queria dar uma lida com os irmãos, diz assim: ó Deus, as nações entraram na tua herança e contaminaram teu santo templo. Reduziram Jerusalém em montões de pedras. Então você vê ali que em Apocalipse 11, né, as pessoas entraram no tabernáculo, entraram na Terra Santa, né? E da mesma forma também no Salmo 79. Então você consegue perceber ali que eles invadiram, né, a Cidade Santa, tem essa invasão na Cidade Santa, então as nações estão pisando, né, a Cidade Santa, estão pisando em Jerusalém. E agora você vê que nas 2 passagens existe essa conexão, né, porque numa das passagens de Apocalipse 11 eles estão pisando no átrio, né, no átrio e eles pisam na Terra Santa por 42 meses. E aqui já você vê que as nações entram na herança de Deus, que é Jerusalém, né, Israel. E eles estão ali, invadiram. Só que aqui a palavra diz que eles invadiram não pacificamente, mas reduziram em montões de pedras Jerusalém, né? O segundo ponto que é parecido, que deixa claro a similaridade dos textos, em Apocalipse 11, 7 diz assim: e quando acabarem seu testemunho, se referindo às 2 testemunhas, o tempo que elas pregaram, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Olha no capítulo 2, no versículo 2 do Salmo 79, diz assim: deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às alimarias da terra. Então você vê que
aí existe a morte, né, dos santos de Deus, né, e esses santos é a conexão direta com essas testemunhas de Deus, né, existe essa morte. Mas o ponto que deixa mais latente que existe uma conexão direta entre Apocalipse 11 e Salmo 79 agora, né, em Apocalipse 11 no versículo 8 diz assim: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Agora esse ponto deixa sem sombra de dúvida que o Salmo 79 tem conexão, porque no Salmo 79, no versículo 3 diz assim: derramaram o sangue deles, dos santos, né, como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Eles ficaram então expostos, né? Os seus corpos não foram enterrados, porque deixaram expostos na grande cidade. Então isso dá para os irmãos entender que tudo aquilo que está no Apocalipse, na verdade, não é uma coisa nova, mas Deus ele traz coisas que já foram ditas no Velho Testamento, né? E ele traz essa simbologia a ponto da gente meditar, porque Deus, na verdade, a profecia do Apocalipse é para aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. É necessário que, para você entender Apocalipse, você tem que conhecer as festas de Deus, você tem que conhecer o tabernáculo do testemunho, você tem que conhecer os ofícios do sumo sacerdote, né? Você tem que conhecer a lei de Deus, a lei de Moisés, porque tudo isso é necessário você entender para você conseguir entender o simbolismo de Apocalipse, porque é uma linguagem simbólica. Então é necessário que você tenha tudo isso em mente quando você começar a meditar nas palavras do Apocalipse. E outra coisa, né? Existe uma conexão muito grande com textos dos profetas no Apocalipse, muito grande. Lá em Apocalipse 11, onde a gente está lendo agora, você vê que faz lembrar não somente de Moisés e de Elias, né? Mas como eu disse, de Jeremias, que Deus converte as palavras de Jeremias em fogo na boca dele. É lógico que isso é um simbolismo, né? Mas também faz lembrar de Zacarias, né, das duas oliveiras e dos castiçais, né, que ele é citado, essas duas oliveiras que ficam diante do Deus de toda a terra. Então você vê que existe uma conexão gigantesca, né, de textos, e Deus, ele, através do Apocalipse, ele conecta todos esses textos do Velho Testamento, mostrando que eles têm uma conexão clara. Então isso é uma boa introdução para nós começarmos a meditar na palavra de Deus e preparar os nossos corações para as revelações que Deus tem para nós. Amém? Eu agradeço a presença de todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe. Deixa seu like e inscreva-se no canal. Fica na paz.